Bom dia a todos, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar conosco. A primeira secretária municipal adjunta da Educação. Por favor, professora, nos sintetize aí a sua vida profissional como professora, porque a gente sabe que a senhora tem um concurso no município e também no Estado. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer então à Rádio Vale, né, na pessoa do Tomás, do senhor Toné, né, pelo convite de estar aqui, falando um pouquinho aí dessa oportunidade profissional, né, desse desafio profissional. Bom, a minha formação, né, é língua portuguesa, letras, né, letras português e literatura. Eu tenho uma nomeação na rede municipal e uma nomeação na rede estadual. Então, eu sou 40 horas, a minha matrícula é de 40 horas na rede municipal e 20 horas na rede estadual. E aí, num período de março de 2024 até dezembro de 2025, a senhora esteve afastada da prefeitura. Por quê? Eu pedi uma licença interesse da rede municipal porque eu era vice-diretora na escola, né, na escola Ciro. E a Lá na diretora, Noêmia. isto, e a diretora se aposentou e como eu era vice-substituta legal, aí eu assumi a direção. Daí no ano de 2025, aí eu concorri, né, enquanto uma chapa ali, né, e aí nós né, ficamos à frente da escola Ciro. Só que eu tinha um tempo, né, dessa licença interesse enquanto rede municipal, e esse tempo se expirou. Então, eu precisava retornar ao município. E aí surgiu, então, essa oportunidade, esse desafio de estar, juntamente com a secretária Carla Zin, à frente da Secretaria de Educação. Precisamos entender aqui que, ou nos lembrarmos, né, de que houve o primeiro ano da atual administração municipal sem secretária adjunta da educação. Todas as outras secretarias tinham um adjunto, menos a educação. E agora, então, a equipe se reforça, tendo uma substituta de cargo, né, de função, em eventual impedimento ou férias, da secretária Carla Zin. Então, a professora Graziella vai ser a sua substituta. Chegando agora, porque está chegando, né, e retornando ao cotidiano do município, já que a professora concursada do município desde 2011, né, como é que a professora Graziella vai se inserir vamos dizer assim, no dia a dia da Secretaria de Educação? Só uma pequena correção, Toné. Na verdade, eu sou concursada desde 2001 no município. Só que 2001 até 2010 eu era monitora de creche. Eu tinha um outro cargo. Aí, em 2011, daí eu fui aprovada no concurso como professora de língua portuguesa, né? Já com a graduação pronta. Então, daí, 2011 é a minha nomeação em língua portuguesa. Mas Não. eu sou da rede municipal desde 2001. Então, vejam, já tinha 10 anos de prefeitura, se qualificou, fez um concurso e aí assumiu uma docência, no caso, um licenciatura de português. Muito bem, mas e aí? E agora? O que facilita um pouco, eu digo, a Secretaria da Educação, ela é gigante, assim, é uma pasta muito grande, até se comenta que é uma mini prefeitura dentro da prefeitura. Mas como a gente tem uma equipe muito qualificada, tendo à frente a secretária Carla Zin, que é uma pessoa que tem um conhecimento vasto, né? Então a gente fica mais fortalecida. E a equipe, enquanto secretaria, é uma equipe técnica, uma equipe que tem bastante conhecimento. E pelo fato de eu já ter trabalhado dentro da secretaria como assessora pedagógica, a gente acaba tendo um conhecimento não tão grande, porque eu trabalhei muito tempo no setor pedagógico da SMED. E aí, então, tem algumas coisas que a gente tem que correr atrás ali, né? Setor financeiro, a parte administrativa. E a própria gestão na escola estadual também acaba auxiliando a gente nesse sentido. Mas tem bastante coisas, assim, para eu me informar, para eu me inteirar. Aos poucos a gente vai indo, mas estou aí para somar, né? A gente precisa de todo o apoio, né, aos professores, a gente tem uma rede municipal muito qualificada, né, e sempre pensando na questão da aprendizagem dos nossos estudantes. E a professora Graziella chega no momento, na mesma semana, em que o prefeito chama mais profissionais da educação e monitores também, que fazem o apoio para a educação. Esses chamamentos serão suficientes, pelas informações que a senhora já teve, para suprir o ano letivo de 2026?
Pelo pouco tempo ali, como eu cheguei dia 5, mas pelo que nós andamos conversando, né? Pelo que eu conversei com a secretária, sim, né? Então, essa chamada foi justamente para darmos início ao ano letivo com todos os profissionais necessários nas escolas. Então, a professora Graziella disse há pouco aí que a Secretaria de Educação é uma mini prefeitura. Na verdade, ela é maior do que muitas prefeituras do Estado, minha opinião. Eu estou concordando e reforçando isso que a professora disse. Porque nós temos entre professores e funcionários de escola, incluindo aí monitores e todas as funções, em torno de 1.300 pessoas. Lembrando que o quadro total da Prefeitura de Cachoeira são 1.200. Então, 55% do quadro da Prefeitura está na Secretaria de Educação e é gerido, obviamente, pela secretária e seus assessores. E essa máquina qualificada, como disse muito bem a professora Graziella, ela tem uma capacidade de inércia, no sentido de que faz as coisas com método e com visão de futuro. Então, não é uma secretaria que ataque as questões, não que não tenha assuntos pontuais, coisas que surgem no dia a dia, mas, de modo geral, é um planejamento de longo prazo. Os anos letivos são planejados com antecedência, as estruturações, melhorias, construções são feitas a longo prazo. Então, eu estou ressaltando isso porque isso dá estabilidade em relação à ação na área da educação, o que é uma coisa essencial. Mas nós precisamos evoluir, né, professora Graziella? E a evolução é aferida por alguns exames, como o SAEB, por exemplo, que nem sempre são aceitos como a melhor forma de aferir a construção do conhecimento. Qual é a sua opinião sobre isso? A questão das avaliações externas, né? A gente sabe que é um caminho que vem sendo construído, né? Até porque atualmente está atrelado à arrecadação de impostos, né? Então, a gente sabe que tem todo um caminhar e todo um cuidado em relação a isso. Mas a Secretaria já está tendo toda a questão de reforço escolar na área de língua portuguesa, na área de matemática, que isso auxilia aqueles estudantes que têm dificuldade nesses componentes, que são os componentes que são cobrados nas avaliações externas. A questão de preparações antes, assim, de simulados, são questões que a gente precisa estar bem atentas, porque realmente, né, faz parte, né, da secretaria como um todo ali, né, essa questão da avaliação externa, então a gente precisa estar bem atentas. Professora, essa sua experiência como também docente do Estado e vindo da direção de uma escola estadual importante no bairro mais populoso de Cachoeira, que é o bairro Noêmia, né, as orientações que recebia da SEC para justamente nessa questão de avaliação, de desempenho dos alunos, né, está ao par, ou ela acompanha, ou é acompanhado também no município, eles são semelhantes? Como eu disse ali no início, né, a gente sabe que, como eu cheguei agora há pouco, mas tem semelhanças, né, no sentido de simulados que a gente, né, fazia enquanto rede estadual com os nossos estudantes, né, e a rede municipal também, que é a questão das formações, falando da rede municipal, né, as formações com os docentes também, que no sentido de fortalecer eles, né. Por mais que a gente diga avaliação externa, é um compromisso ali, os componentes que são avaliados são língua portuguesa e matemática, mas na verdade é um compromisso de todas as áreas, de todos os demais componentes. Leitura e interpretação, independente da formação que nós tenhamos, a gente precisa ler e interpretar um bom texto. A gente vê absurdos que acontecem atualmente, né? Principalmente em redes sociais, as informações estão todas ali, e daqui a pouco tem várias pessoas questionando o que está dito ali. Então, é algo que a gente se trabalhava, né? Quando eu era assessora ali pedagógica na secretaria, e pelo que eu sei, seguiam, né, falando sobre isso, que é no sentido que é um compromisso de todos, né? Raciocínio lógico também é uma atividade que os demais professores podem. O professor de ciências pode trabalhar com o texto, fazendo com que os estudantes interpretem. Então, é uma responsabilidade de todos, né? Com o apoio sempre da Secretaria Municipal de Educação. Bom dia, professora Graziella. A senhora tocou agora num ponto muito importante, a senhora como professora de língua portuguesa,
Exatamente. Como é que está o processo de alfabetização e leitura das nossas crianças? Porque tá difícil. E o camarada leva para a faculdade, ele se forma, né? Se torna um profissional, mas por incrível que pareça, já é uma pessoa adulta com um diploma de curso superior e tem um seríssimo problema de escrever um texto. E isso começou lá na alfabetização. Como é que nós vamos mudar essa realidade? Tomás, se teve, assim, equivocadamente uma interpretação errônea em relação ao que diz a legislação, né? Que, na verdade, a alfabetização elas têm que estar consolidada até o terceiro ano dos anos iniciais. Só que por muito tempo se interpretou que que as crianças, né, deveriam estar alfabetizadas somente no terceiro ano. Só que essa mentalidade já está sendo construída para que isso seja modificado. Até para a gente não ter, né, esses absurdos que a gente vê por aí. E até menciono também o caso de adultos, né, a dificuldade que se tem da leitura, em leitura. Sai pesquisas aí que a questão dos brasileiros, né, eles têm uma certa dificuldade em ler. Então, é algo que a gente precisa. Até é algo que eu penso, ainda não conversei com a secretária Carla Zin, né, mas para se fortalecer essa questão da leitura, de projetos de leitura nas escolas, até nós, enquanto secretaria, né, que é importante, né, quando se é uma liderança, a gente precisa também, não somente falar, não é somente fala, a gente precisa demonstrar que a gente está fazendo aquilo que está sendo pedido, né? São 7h43, nós estamos conversando com a primeira, porque é a primeira que nós temos na história de Cachoeira, secretária municipal adjunta da Educação, é a professora Graziela dos Santos Alves. E aí eu queria inserir um tema geral que preocupa todos os setores mesmo, que é o uso, ou o mau uso, ou o bom uso, isso vai depender da inteligência artificial. Como é que isso impacta, ou como isso já está pensado na educação, pode impactar o aprendizado? A questão da inteligência artificial, ela tem os dois lados, assim, né? Ela facilita para algumas coisas, mas eu vou dizer aqui um posicionamento pessoal. O que eu penso em relação à IA? A gente tem principalmente os adolescentes, e não é uma crítica aqui a eles, né? Porque eu sou apaixonada pelos adolescentes, é no sentido, às vezes, de uma dificuldade de pensa, assim, uma lentidão de quererem fazer as atividades, as questões de quererem tudo muito pronto. E aí a gente se preocupa um pouco porque às vezes a IA vai lá, né, eles vão lá pesquisar determinado assunto, aquele assunto, seja para um trabalho, vem pronto, e aí será que não estará dificultando essa questão de buscar, de serem mais proativos? Então eu tenho um pé atrás em relação à IA justamente por isso, de os jovens daí se tornarem menos proativos, né, de não buscarem o conhecimento como um todo. Professora Graziela, se me permite dar uma pequena opinião, eu não pensei nisso porque eu não estou atualmente exercendo a docência. Eu sou professor de sociologia. Né? E acompanhei como positivo uma ação de retirar os celulares da mão dos alunos. Como professor, eu achei que foi uma boa medida. E agora fico pensando que nos professores que estão em exercício de docência, eles vão ter que ver como é que eles vão trabalhar com o uso da inteligência artificial. Se isso será permitido livremente ou se vão ter que colocar restrições, justamente dentro dessa sua tese de que os alunos têm que fazer um esforço para desenvolver o raciocínio e chegar à conclusão, e não receber um texto pronto que muitas vezes tem correções, mas também tem incorreções graves. Nós, no jornalismo, obviamente que nós usamos a inteligência artificial, mas colocamos em suspeição tudo que nos é enviado e checamos com várias fontes. E não raras vezes, aliás, é comum de ver que são coisas discrepantes, porque a inteligência artificial, se o senhor e a senhora que está me escutando não sabe, mas experimente, ela tem a tendência de querer atender às expectativas de quem pergunta. Então, se eu na pergunta induzir ou disser
e já dar a entender qual é o meu pensamento, ela vai escrever um texto que atenda aos meus interesses ou às minhas convicções, que pode não ser verdadeiro. Ou estou errado, professora? Está certo. E eu ia complementar, assim, até a questão do próprio discernimento, porque a gente vive com a questão da fake news. E no momento que a gente não tem o conhecimento suficiente, às vezes vem um texto pronto pela inteligência artificial, e se eu não tenho conhecimento suficiente, eu vou tomar aquilo ali como verdade, mas nem sempre é verdadeiro aquilo que está ali. Então a gente precisa ter esse conhecimento. Eu vou dar um exemplo aqui, Tomás, ouvintes, prezados ouvintes e professora Graziella, que eu utilizei em relação à Prefeitura de Cachoeira na área contábil. Não sou especialista nessa área, mas tenho conhecimento, né, ao longo da vida aprendi a ler balanços, coisas assim, fiz cursos. E um balancete desses, aí, alguns meses atrás, que foi feito pela Secretaria da Fazenda, eu peguei e pedi para a inteligência artificial que me ajudasse a fazer uma análise daqueles grandes números ali. E veio a análise, e eu, por cuidado, mandei para a secretária da Fazenda de Cachoeira, a secretária Rita Garski, para ela dar uma olhada. A resposta dela para mim disse: está tudo errado, não tem um número certo nessa análise da IA. Nenhum número. Quer dizer, estava tudo errado. Se eu não paro, não vou atrás de uma fonte fidedigna, eu estava passando informações equivocadas aqui no microfone. E isso vale para os alunos, né? Na hora de fazer a prova, vão responder tudo errado. Sim. Professora, e agora nós estamos quase com 100% das matrículas na educação infantil, que é uma obrigação do município, e estamos atingindo níveis ótimos nesse parâmetro. Mas tem um passo que tem que ser dado mais do que matrícula para todo mundo, que teoricamente, ou que pelo menos é preconizado por aqueles que são decantados como um exemplo na educação brasileira, que é o Ceará e especificamente a cidade de Sobral, que Cachoeira se baseou em alguns tempos passados e talvez esteja se baseando hoje, que o Estado do Rio Grande do Sul se baseia, nos dias de hoje, que é a questão da educação integral, ou seja, educação de 2 turnos. Qual é a sua opinião sobre isso? A escola que eu trabalhava na rede estadual, a Escola Ciro, é uma escola em tempo integral. A gente, num primeiro momento, a gente enfrenta algumas dificuldades no sentido de os pais serem resistentes, principalmente aos estudantes do ensino médio, que não é o caso do nosso município, já que a gente só tem até o 9º ano. Pelo fato assim deles terem que trabalhar, essa questão toda. Mas depois que vamos dizer assim, que se familiarizam com a questão do tempo integral, para as famílias é muito importante. Por quê? Porque eles sabem onde os estudantes estão e tem alimentação de qualidade, eles são bem acolhidos, né? Então tem todo esse olhar. Então eu vejo a educação integral como muito importante, né? Mas a gente sabe que tem algumas coisas que precisam, né, ser bem pensadas para que os estudantes fiquem bem nos espaços que eles estão, porque às vezes assim se implantar a educação integral sem tu ter espaços para eles ficarem é complicado. Vou dar um exemplo, se me permite, claro. Tônia, em relação assim ao intervalo maior. Eu vou usar aquilo que eu tenho experiência, que eu tive a vivência, né? Aí o almoço deles meio-dia, daí de meio-dia às 13 horas era o intervalo. Só que num primeiro momento não se tinha espaço para eles ficarem. E aí vão ficar no calor, vão ficar expostos à chuva. Como que vai ser tudo isso? Então, claro, foram pensadas espaços para eles ficarem, sala de convivência com jogos e tudo mais, né, biblioteca aberta para eles ficarem, televisões e sala de aula. Então tem que ser algo muito bem planejado, né? Porque somente... Perdão, a escola precisa ter estrutura. Isso, não precisa ter estrutura. Não é simplesmente implanta um segundo turno e aí. Isso mesmo. Porque tem todo esse fato, não é somente eles ficarem nas salas de aulas deles. Não, eles têm um intervalo, eles precisam também ter acesso a outros projetos, outras situações. Eu preciso lembrar aqui, ao senhor e à senhora que sabe disso, mas preciso lembrar que essa modelagem de ensino integral é adotada em inúmeros países de primeiro mundo. Se for para a Europa, lá na Alemanha, por exemplo, os alunos entram cedo, não tão cedo quanto aqui, porque é turno integral, por volta de 8h30 da manhã, eles entram e só saem às 5 da tarde.
E eles lá tem a refeição e eles convivem, e como foi dito aqui pela professora, vão para a biblioteca, fazem alguns jogos nos intervalos. Nos Estados Unidos também é muito comum, né, essa educação em tempo integral, e resolve também um problema dos pais, né? Porque estando na escola, os filhos estão cuidados. Perfeito, porque muitos às vezes saem para trabalhar de manhã e deixam já os filhos na escola e sabem que eles estão ali dentro. E se não é o tempo integral, onde é que essas crianças, esses adolescentes ficam no contraturno, né? Então, para os pais, é algo que tranquiliza, assim, né? Para nós, enquanto equipe, enquanto professores, no primeiro momento a gente fica bem... Como que eu vou usar? Que palavra eu usaria? Mas, assim, buscando, né, melhores alternativas para que realmente eles se sintam bem dentro da escola, né? Melhorando a estrutura e tudo mais, né? Professora Graziela dos Santos Alves, como professora, 40 horas no município e 20 horas no estado, como é que vai fazer? Jornada longa. Pois é, né? Eu tenho me perguntado, assim, eu já trabalhei um tempo 60 horas, e querendo ou não, a direção de uma escola nos exige muito também, né? Às vezes eu chegava na escola às 7 horas da manhã e saía de lá 10 para as 11 da noite. Então, é uma rotina que eu já não estava, né? Não eram todos os dias que eu fazia isso, mas vou ter que me adequar, assim. Porque eu digo, quando a gente assume compromisso, a gente tem que fazer bem feito. Independente em que rede seja, em que cargo a gente possua. Porque eu sempre digo, não há nada mais precioso que o nome da gente, né? E o nome da gente tem que ser bem preservado, assim, fazendo o melhor, né? E fazendo também o melhor, tanto na secretaria, né? Quanto na Escola Ciro, que é onde eu vou seguir na rede estadual. Muito bem. Professora Graziela, muito obrigado pela sua gentileza de vir ao vivo aqui no estúdio, conversar conosco. Sucesso nessa nova, atribuição que aceitou aí como secretária adjunta da Educação de Cachoeira do Sul. Muito obrigada, obrigado ouvintes, obrigada a todos e um feliz 2026.